Nessa sessão, nós vamos traduzir para o contexto de ponto fixo de contrações de espaços métricos complexos o teorema de existência e unicidade de soluções de EDOs. Aqui, nós vamos utilizar tudo que a gente já fez das equivalências que a gente fez na introdução do nosso curso, e a gente pode simplesmente fazer isso para equações autônomas. Mas a gente não vai fazer porque, embora as demonstrações sejam praticamente iguais, fazer para o caso não autônomo tem uma vantagem de concentrar as hipóteses na variável espacial x e assim poder tratar de uma maneira menos restritiva com equações não autônomas, em particular com uma equação que a gente vai ver para o fluxo, que é uma equação variacional. Essa equação, ela é uma equação variacional, ela é naturalmente uma equação diferencial não autônoma e vai ser utilizada ao longo da última sessão para demonstrar a diferenciabilidade do fluxo do campo de vetores, que é um teorema que tem uma demonstração um pouco mais longa. Então aqui a gente vai voltar a um problema de valor inicial não autônomo, os conceitos já estudados de solução, de condição inicial, etc. No caso de variáveis separadas, a gente tinha visto que é simples encontrar uma solução. No entanto, a gente falou sobre existência sem mencionar muito formalmente as condições de unicidade. E aqui a gente vai ver que só a continuidade ela não é suficiente para garantir que a solução do nosso problema seja única. Em geral, as condições exigidas sobre a nossa função são bem leves. E aqui a gente vai aqui nós vamos nos restringir a uma condição que é chamada condição de Lipschitz na variável espacial. Então, dada uma aplicação f de U em Rn, a gente vai dizer que ela é Lipschitziana na variável espacial em U se existe um valor k, uma constante k, tal que f de tx menos f de ty seja menor ou igual a k vezes x menos y, ou seja, a gente consegue resumir, limitar o efeito da nossa função por essa constante k Lipschitz, para qualquer dois pontos tx, ty em U de mesma primeira coordenada. Isso é importante, a gente tem que ter a mesma primeira coordenada para essa função, uma vez que a gente está definindo Lipschitziana na variável espacial. Nós vamos supor que o nosso aberto U de Rn mais 1, ele contém toda uma faixa vertical I vezes Rn para algum intervalo não vazio I em R. E vamos definir uma aplicação contínua f de U em Rn, fixando um ponto T0, x0, que está nessa faixa, I vezes Rn. Então, se a gente tiver x de I em Rn, um caminho derivável, tal que x de T0 seja x0, ou seja, associado à nossa condição inicial, e x' de t igual a f de t x de t, para todo t nesse intervalo i, então a gente pode integrar essa equação, a segunda equação, e obter x menos x0 é igual à integral de t0 a t de f de s, x de s, ds, para todo t no nosso intervalo. Além disso, reciprocamente, se a gente tem um caminho contínuo que satisfaz essa equação, então necessariamente ele vai ter que satisfazer x de t0 igual a x0. E x de t vai ser derivado. Então, a gente mostra aqui a nossa relação entre essas duas afirmações, a nossa equação satisfazer a equação diferencial. Então, satisfazer a nossa condição diferencial, a equação diferencial mais a condição inicial é equivalente a satisfazer essa equação que está escrita na sua forma integral. Então, a gente consegue associar a nossa solução a uma operação, a um operador sobre ela, Então a gente pode pegar um caminho derivável qualquer e aplicar esse operador, que nada mais é do que escrever x0 mais a integral de t0 a t de f de s, x de s, x a o caminho sobre o qual a gente está aplicando o operador. E esse operador ele tem uma ótima propriedade, Um operador que vai produzir caminhos de em Rn, caminhos deriváveis, que produz um ponto fixo.
né? A gente viu então que escrevendo a nossa equação só dessa forma desse operador, a gente percebe que x é uma solução da equação diferencial, portanto x ele é um ponto fixo desse operador, né? Ou seja, isso implica, isso formalmente é escrever que L de x é igual a x, C e somente C, isso vale para todos os tempos no nosso intervalo de definição I, que é só uma outra forma de ver a afirmação em que a gente escreve a solução na forma integral. Já que toda a solução do nosso PVI, nosso problema de valor inicial, é um ponto fixo de L, e reciprocamente todo ponto fixo de L é uma solução da equação diferencial, então a gente procura, baseado num teorema de Banach, que é um teorema de ponto fixo, a gente procura obter uma solução usando aproximações sucessivas ou as iteradas, né, desse operador L. Vamos ver um exemplo. Então, se a gente tiver um problema x' igual a x, x de zero igual a k, um problema cuja solução nós já sabemos que é k elevado a t, então aqui, né, x de t igual a k vai ser nosso chute inicial, o nosso caminho diferenciável que a gente vai usar para aplicar diversas iteradas sobre ele, de modo a obter uma solução. Esse caminho aqui, ele está sendo usado, né, x de t igual a k, por motivos práticos, para a gente conseguir encontrar uma solução, mas não necessariamente precisa ser ele o nosso chute inicial. Então, porque com ele a gente vai conseguir integrar, a gente vai conseguir fazer, né, facilmente aí as contas das iteradas. Então, o L desse caminho vai ser x0, né, que nesse caso é k, já que ele é um caminho constante, mais a integral de f de s x de s. Só que f de s x de s é a vezes x. E x aqui nesse caso é k. Então, a gente vai ter aqui, isso daqui vai ser igual a k mais a integral de 0 a t de ak ds. Portanto, isso daqui dá k, colocando em evidência, vezes 1 mais at. Agora, fazendo uma segunda iteração, colocando L ao quadrado desse caminho x. Então, a gente tem aí k mais a integral de 0 a t de ak vezes 1 mais a vezes s. Né? Que esse k, 1 mais as, é a nossa L de x. E aí a gente tem, portanto, que isso daqui é k vezes 1 mais at mais a ao quadrado, t ao quadrado sobre 2. E assim por diante. Se fizermos isso repetidamente, a gente vê que a terceira iteração de L, a gente tem k vezes 1 mais at, a ao quadrado, t ao quadrado sobre 2, mais a ao cubo, t ao cubo sobre t fatorial, e assim por diante. Então a gente tem aqui que a mésima iteração do operador L sobre a nossa x vai ser k vezes somatório de j de 0 até m, a t elevado a j sobre j fatorial. E isso a gente percebe que, passando um limite, né, para m indo para infinito, a gente chega à solução desse problema, que a gente já sabia desde o começo, que é k vezes e elevado a at. A gente chegou por outros métodos a essa solução, mas aqui a gente vê que, aplicando o método das aproximações sucessivas para esse problema, a gente converge naturalmente a solução em cada ponto de i, que vai ser, na verdade, o conjunto dos números reais. Em geral, isso pode não funcionar. E aí, trabalhando com uma f qualquer, não uma f a vezes x, a gente precisa de algumas garantias, algumas hipóteses para que o método convirja. O candidato é um teorema de ponto fixo em que, antes de mais nada, a gente precisa de um espaço métrico completo, ou seja, que todas as sequências de Cauchy convergem nesse espaço. Então, a gente vai ver aqui qual espaço é que a gente vai usar. O espaço F, que são os caminhos contínuos de I em Rn, ele é completo se a gente definir a seguinte métrica, em que a distância entre dois caminhos vai ser o sup em todo o intervalo de definição, né, dos valores dos caminhos nesses pontos do intervalo de definição, sempre que I for um conjunto compacto. É importante aqui que a gente esteja falando aqui, né, de um conjunto compacto para definir essa métrica uniforme. Então, né, supondo que é um conjunto compacto, a gente vai ter que a nossa aplicação L, que a gente olhou ali atrás, vai ser bem definida. Ela vai ser de um espaço métrico completo num espaço métrico completo, já que ele é um operador. Né?
Então, uma coisa importante a se observar é que mesmo que F é um espaço vetorial, o espaço dos caminhos contínuos, né, já que a gente tem ali as propriedades de espaço vetorial, a nossa aplicação L ela não é necessariamente linear, porque a F não precisa ser linear e a gente está fazendo F ali de uma soma, né? Então isso não necessariamente vai gerar uma aplicação linear, um operador linear. Vamos demonstrar um lema, aqui o lema 10.1, em que diz que se cai uma constante de Lipschitz de uma função f de i em Rn, então a gente tem aí essa seguinte desigualdade, né? Então, dada aquele L, aquele operador que a gente estava vendo, a mésima iterada desse operador em mi menos a mésima iterada desse operador em ni, ele é menor ou igual a algumas constantes vezes a distância entre mi e ni. E essas constantes aí, elas têm uma potência e um fatorial relacionados a m, né, que é a qual iterada a gente está realizando. Tá? A definição ela é evidente pela métrica do supremo. Né? Agora, para m igual a 1, a gente tem aí a seguinte conta. Então, a gente vai fazer L de mi menos L de ni num ponto T. Então, a gente tem aí, né, isso daí vai dar uma integral de f de s mi de s menos f de s ni de s. Agora, a gente tem, por hipótese, né, que f é uma função que satisfaz, que tem uma propriedade, uma constante de Lipschitz, uma função lipschitziana. Então, se a gente tirar o módulo dessa diferença, a gente pode passar esse módulo para dentro da integral e aí a gente pode utilizar a nossa limitação pela constante de Lipschitz de f. Então, f de mi de s menos f de ni de s vai ser menor ou igual que k vezes a norma da variável, da diferença da variável espacial, que é mi menos ni. Então, a gente tem aí que isso deve ser k, integral de t0 a t, vezes a distância, né? Uma vez que a gente está ali, a distância é o supremo desse mi de s, ni de s. Então, a gente tem aqui que esse módulo ele é menor do que k vezes a distância vezes a integral aí, que vai ser t menos t0, né? Em módulo. E aqui a gente tem que o dele é constante em relação a s, ele pode sair uma vez que a gente está tomando o supremo. Agora, se a gente aplicar, né, vamos pensar então, vamos provar por indução aqui vamos supor que para m é válido. Então vamos observar o que acontece para m mais 1. Então vamos observar aqui que são essas iteradas em m mais 1, elas são uma iterada sobre a iterada m. Então a gente tem que aqui essa iterada é menor ou igual a que k, né, k, a própria constante de Lipschitz da nossa função f, vezes a integral de t0 a t, agora aqui da diferença entre as iteradas m. E aí, utilizando a hipótese de indução, a gente tem que a diferença entre as iteradas em módulo m, ela vai ser k elevado a m sobre m fatorial, vezes t menos t0, aqui só que t vai ser a variável s, elevado a m, vezes a distância entre mi e ni. Então, a gente tem aqui, realizando essa integral, passando k elevado a m para fora, passando o fatorial para fora, a gente tem então a integral ali dessa função s menos t0 ds, ela vai ser t menos t0 elevado a m mais 1 sobre m mais 1. Uma vez que a gente está aqui, s é a variável, né? E estamos integrando, realizando nos intervalos de integração de t0 a t. D é uma constante aqui nesse caso, então ela sai para fora da integral, e portanto a gente tem que isso daqui é k elevado a m mais 1 sobre m mais 1 fatorial, vezes t menos t0 elevado a m mais 1, e vezes a distância de mi menos mi, a distância de mi a ni, o que prova, né, o lema por indução. Então a gente tem aqui uma relação entre essas iteradas, né, essa iterada do nosso operador L. Então a gente tem aí um primeiro resultado, que é o teorema 10.2. Então, dada uma aplicação contínua no aberto U de Rn mais 1, então se a gente tem AB vezes Rn contido em U e a F é lipschitziana nesse AB vezes Rn, então para qualquer T0, então qualquer T0 de AB e x0 em Rn, a gente vai ter uma única solução do problema de valor inicial definida nesse intervalo. Tá? Então aqui, né, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar a nossa contração, tá?
Então aqui a gente está definido nesse intervalo compacto AB vezes Rn, e aí a gente vai utilizar o nosso operador e a nossa ideia de contração para encontrar uma solução para o nosso problema. Então a gente tem aqui I, um intervalo compacto AB fechado, e aí a gente tem L, o tamanho desse intervalo, B menos A. Aqui, como o crescimento fatorial ele é muito maior do que o exponencial, né? Ou seja, a gente também pode pensar que a somatória desses termos aí é e elevado a k vezes L, a gente tem que a série converge. Logo, esse termo aí geral da nossa série, ele tem que ir para zero, o limite para quando m vai para infinito. E assim, a gente pode escolher um m, né, que depende de k e de l, o tamanho do nosso intervalo, e a constante de Lipschitz, de modo que para cada tempo, né, para cada tempo que a gente tem no nosso intervalo de definição, a gente vai conseguir limitar a k elevado a m sobre m fatorial, vezes t menos t0 elevado a m, por 1. E aí isso daqui vai ser, né, a nossa constante n, né, uma vez que t menos t0 aqui é apenas r. Então a gente quer encontrar um m que faça com que isso daqui seja menor que 1. A gente vai pegar um termo da série lá na frente, de modo que a gente já chegue, né, a um ponto em que isso vai se tornar uma contração. Porque aqui a gente tem então que a distância entre as duas, essas iteradas, mésmas iteradas do nosso operador sobre mi e ni, vai ser, né, então o sup da diferença entre as duas para todo o tempo, que vai ser menor ou igual a ni vezes a distância entre mi e ni. Eta vezes a distância de mi e ni. E isso a gente conclui, né, que o nosso nosso LM é uma contração nesse nosso espaço métrico completo F. Então a gente conclui, baseado no teorema anterior, baseado num teorema de ponto fixo, na verdade, de que esse L possui um único ponto fixo, x, que está no espaço F. Então, observado assim, como a gente viu antes, a gente sabe que esse x, já que ele é um ponto fixo do nosso operador L, ele vai ser a solução da equação diferencial. Então aqui, né, lembrando que L é um espaço métrico completo, é um operador de um espaço métrico completo num espaço métrico completo, e a gente tem então que, como eta é menor do que 1, isso é uma contração, e portanto o ponto fixo desse operador é único. Então isso demonstra o nosso teorema. O interessante dessa contração desse operador L é que o ponto fixo desse operador ele é necessariamente um atrator, de modo que a solução, né, do nosso problema, ou o ponto fixo dela, ele pode ser obtido através do limite de iterada de qualquer caminho. É muito bom, então a gente consegue colocar qualquer caminho inicial, a partir daí a gente vai obter uma solução ali para o nosso problema, encontrar o ponto fixo do operador, baseado em qualquer condição ali, qualquer chute inicial que eu te der para tentar encontrar utilizando o método de aproximações sucessivas. Então a gente vai generalizar, né? Mas antes disso a gente vai encontrar uma decorrência desse teorema aqui, que é um teorema, né, mais simples, mas na verdade que fala sobre que fala sobre soluções de problemas lineares. Então aqui a gente tem um problema não homogêneo linear, então x' igual a A de t, x mais b de t, e uma condição inicial x de t0 igual a x0, e a gente conclui que esse problema tem uma solução única e definida em todo o intervalo. Como é que a gente vê isso? A gente vai tentar então mostrar que essa A de t, que essa função aí f de tx, A de tx mais b de t, ela é uma função lipschitziana. Então, dado o nosso intervalo, nosso I, né? Então, a gente pega um intervalo AB dentro que seja compacto, e aí a gente mostra que a nossa F ela é contínua nesse intervalo I vezes Rn.
Então, a gente observando a diferença de f de tx menos f de ty, a gente tem então que isso é a de t vezes x menos y, e isso em módulo vai ser menor ou igual a k vezes x menos y, em que k ele vai ser um supremo para todo o tempo nesse intervalo AB, que é compacto que a gente escolheu, e da norma de A de t, né? Então, para todo o tempo, a gente vai pegar o maior valor dessa norma dessa matriz A. E a gente tem que isso tem que ser infinito, uma vez que a gente está num conjunto compacto. Então, se o I, o nosso I, da onde a nossa faixa vertical está definida, for compacto, então beleza, então a gente já não tem mais nada o que fazer. Agora, se o I não for compacto, se o I for qualquer, a gente vai pegar um ponto T0 em I e um X0 em Rn, de modo que nós vamos definir ali um conjunto de intervalos, né, compactos, que vão se encaixando e a gente vai encontrar vai escrever o nosso I como sendo a união desses conjuntos compactos, desses intervalos compactos a M, B, N. Agora, isso, né, a gente vai então ter uma solução para cada um desses intervalinhos, a M, B, M, e por unicidade do nosso problema, a gente tem então que a gente pode, na verdade, a gente está só completando uma solução, a gente está só continuando ela, né? Então a gente está mostrando que a nossa solução, ela x de t, né, que vai ser a união de todos esses caminhos, né, restritos a esses intervalos, ela vai ser um caminho bem definido em todo o intervalo i, pela unicidade, e é a solução do nosso problema. E mais particular ainda, que dado uma matriz real, a gente tem uma única solução para o problema x' igual a x. Esse é um teorema que foi apresentado no início do curso, nas primeiras aulas, logo na primeira aula, e agora a gente tem então a verdade para ele de que, de fato, a gente tem uma única solução para esse problema, x' igual a de x e x de 0 igual a x0. Tá? Definida, importante, a solução, né, desse problema ela é definida em toda a reta R, uma vez que A é uma matriz que vai ser Lipschitz em toda a reta R. Uma pequena observação que vai ser usada nos seguintes teoremas, dados T0 e X0, T0 um número real e X0 um ponto no Rn, então o espaço definido como os caminhos contínuos de IA, esse intervalo T0 menos A, T0 mais A, em BB, que é a bola fechada de raio B e centro X0, esse espaço que leva os caminhos de IA em BB vai ser completo na métrica uniforme. Nós temos um problema. Nada garante que a nosso operador L, definido como antes, agora na verdade definido nesses intervalos IA em Rn, nada garante que esse operador aplicado em X vai continuar morando nesse nosso novo espaço F, que é o caminhos contínuos de IA em BB. Então, a gente precisa encontrar alguma condição que faça com que a gente continue morando ali dentro desse espaço F, né? Para ele ser o nosso espaço em que a gente vai definir um operador nele mesmo. Para isso, nós vamos definir um M maior do que zero, em que a gente limita a nossa F em Tx para todo Tx pertencente a esse conjunto IA vezes BB, que aqui a gente vai chamar de R de AB, essa faixa, né? Então é uma faixa, um retângulo, na verdade, né? Um retângulo em que a variável t ela tem tamanho A e na variável x ela é uma bola de raio B. Para isso a gente vai definir então a nossa f, a gente tem que a f vai ser limitada nesse conjunto. Então, já que, né, f vai ser definido sobre esse conjunto compacto, então ela é limitada por algum valor, aqui nesse caso m, e assim a gente escreve de novo a nossa iterada como sendo definida anteriormente, mas a gente percebe que L de mi menos x0, para alguma função mi, a gente tem que isso daqui vai ser dada por, passando a integral, passando o módulo para dentro, f é limitada, passando isso para fora da integral, a gente tem então que isso daí vai ser menor ou igual que m vezes t menos t0. Então a gente tem aqui a nossa proximidade de uma aplicação sobre um caminho mi do nosso x0,
ela vai ter que estar limitada a m de t menos t0. Então, nesse caso, a gente vai ter essa garantia só se t estiver próximo de t0. E aí a gente vai ter, então, que a nossa L de μ de t está na bola de raio B somente se a gente tem que m vezes t menos t0 for menor do que b, né? Uma vez que essa é a distância, então, aqui da nossa aplicação do nosso operador sobre um caminho e da nossa condição inicial, né? Da nossa solução inicial. E aí a gente tem, então, que isso daqui só acontece se isso daqui, m vezes t menos t0, for menor do que b, né? Então, isso daqui vai estar dentro da bola, então isso daqui, a distância dele tem que ser menor do que b. Agora, nós vamos definir, então, um alfa que seja o valor menor entre a e b sobre m, para que essa condição m de t menos t0 menor ou igual a b seja satisfeita. A e B, né, alfa só depende de A e B. E A e B só dependem da posição relativa de T0 e X0 no nosso aberto U. E do M também, né, que é o máximo que depende de A, de B e da nossa função F. Então, fixando algum intervalo I de forma que, né, T0 esteja em I e I esteja dentro desse intervalo T0 menos alfa, T0 mais alfa, que está dentro do nosso intervalo original IA. Então, assim, a gente tem o intervalo original, a gente tem, então, esse intervalo menorzinho, né, T0 menos alfa, T0 mais alfa, e aí a gente tem um intervalo menor do que ele, menor do que esse daí, né, que seja dentro desse T0 menos alfa, T0 mais alfa. E aí a gente vai considerar agora o espaço F, que está definido dos caminhos que estão definidos em I e levam em BB. Aqui esse espaço agora, por causa disso, então ele é completo, né? Porque a gente está aí num conjunto compacto e a gente garantiu que as nossas funções elas vão ser levadas ali pela função L, baseada no que a gente vai ver a seguir. Então, dado um caminho, né, de I em BB, a gente tem que L de x é x0, definido como antes de integral de x0, mais integral de t0 até f de s, x de s. E aí a gente tem, então, que esse valor, né, esse caminho L de x, ele também vai estar em f, né? Portanto, o nosso operador é bem definido, a nossa aplicação é bem definida. Isso vale para todo x que eu aplicar o operador. E assim, se a f é lipschitziana, a gente tem que existe um m, né, um m natural, de modo que Lm é uma contração. Portanto, a gente tem então que um ponto fixo para Lm. E assim, Então, assim, a gente tem uma contração, a gente tem um espaço métrico completo, a gente vai ter um ponto fixo. Então, né, se existe essa constante de Lipschitz, a gente vai ter a mesma majoração de antes e, portanto, a gente demonstrou o seguinte teorema, né? Um teorema que fala sobre a existência de uma contração no espaço métrico completo com um único ponto fixo. Dada uma função que seja contínua num aberto U, T0 e X0 um ponto de U e A e B tais que com esse retângulo AB, seja IA vezes BB, como definido anteriormente, esteja em U. Se f é uma função lipschitziana nesse retângulo, então tem uma constante, né, de Lipschitz nesse retângulo, uma constante k, a gente tem uma única solução para o nosso problema, definida no intervalo I, de forma que a gente está dentro esse nosso intervalo, ele é menor do que o nosso intervalo IA, que a gente disse antes, né, o nosso intervalo IA do retângulo. Aqui, esse intervalo, ele depende do alfa, que é esse valor menor entre A e B sobre M, e M é uma cota superior, né, como uma cota superior qualquer da F no retângulo R de AB. Então a gente tem aqui a limitação, o alfa garante uma limitação para o T e uma limitação para que o nosso operador gere um espaço métrico em que a gente não saia dele. Então eu consigo fazer um operador de fato, né? Eu pego uma função, um caminho desse espaço, aplico o meu L e continuo dentro desse conjunto, continuo dentro da bola. Então a gente tem ali que esse alfa ele é fundamental na demonstração, ele foi fundamental na demonstração para que a gente conseguisse garantir
que o nosso operador, que a nossa função, nossa aplicação L fosse de fato um operador. É que mesmo na ausência da condição de Lipschitz, esse método de aproximações sucessivas ele ainda pode convergir. Nesse caso, se a gente não tem a condição de Lipschitz, mas tem só a continuidade, a gente pode perder a unicidade. A gente perde a unicidade porque a garantia da convergência das iteradas, sem essa garantia dessa convergência das iteradas, a gente não assegura, né, que nem a L, nem uma potência de L seja uma contração. No entanto, se a gente muda um pouquinho, a gente consegue garantir ainda a existência de algumas soluções baseadas apenas na continuidade da equação. Então a gente vai demonstrar aqui um lema, de modo que, o lema 10.6, de modo que dado qualquer epsilon entre 0 e delta, existe um caminho contínuo x epsilon, definido no intervalo delta aqui, que eu vou explicar o que é, em Rn, está escrito para qualquer TIU nesse intervalo vale as seguintes igualdades, e a gente tem ainda que para qualquer t entre t0 e t0 mais alfa, a gente tem ali um protótipo de solução, uma candidata à solução para o nosso problema. Aqui o nosso intervalo I delta, ele na verdade vai ser uma modificação do nosso intervalo anterior, que era t0 menos alfa, t0 mais alfa, vai ser t0 menos delta, t0 mais alfa, e aí alfa definido como antes, né? Um mínimo entre A e B sobre M, para continuar valendo o que a gente vai utilizar, né? Baseado no que a gente demonstrou anteriormente. Então vamos definir a seguinte função. X epsilon de t, ela vai ser x0, se a gente estiver no primeiro pedacinho aí do nosso intervalo, ou seja, de t0 menos delta até t0, e vai ser x0 mais a integral de t0 a t de f ds, que aqui a gente vai escrever como f de s, x epsilon de s menos epsilon, né? Então aqui vocês podem ver que, né, já uma vez que se a gente substituir ali menos epsilon, a gente tem essa seguinte equação para a segunda parte do nosso intervalo, para a parte em que a gente tem, né, de t0 até t0 mais alfa. A gente não vai chegar ainda até o t0 mais alfa, vamos deixar só até um alfa 1 e ver o que acontece. Então, alfa 1 aqui vai ser o mínimo entre o alfa e um epsilon aqui que a gente está definindo, né? Então, esse epsilonzinho que a gente está usando. Vamos ver o que acontece se a gente tiver com os dois valores, né, t e u, para nossas desigualdades do nosso lema, antes, no primeiro pedaço do nosso intervalo, antes do t0. Então, a gente tem ali, se a gente está antes do t0, todo mundo é constante, então a gente tem ali todo mundo é constante igual a x0 e a gente tem uma desigualdade, as duas desigualdades são triviais, então não precisa fazer nada. Agora, se a gente estiver na segunda metade na segunda parte do nosso intervalo, então a partir do t0 até o alfa 1, então a gente tem aí, né, que a gente pode escrever a desigualdade x epsilon de t menos x epsilon de u. Isso daqui vai virar nada mais do que a integral de u até t da nossa f, e aí a gente vai poder aplicar, né, a nossa majoração. Então, f é menor do que m vezes t menos 1. A integral disso daqui vai ser menor do que m vezes t menos 1. Já para outra desigualdade, né, que analisa o que acontece da nossa função x epsilon em relação ao x0, a gente tem isso daqui nada mais do que a integral de t0 a t de f s x de epsilon s menos epsilon ds. E, portanto, a gente simplesmente majora pela nossa constante m vezes t menos t0. No entanto, t menos t0 é limitado por alfa, e m vezes alfa é limitado por b. Então, a gente conclui que isso daqui, basicamente, a gente continua próximo, né? Essas duas soluções, essas duas x epsilon e o x0, elas estão próximas. A gente está com x epsilon pertencendo à bola de centro em x0 e raio b. Por fim, a gente tem então o caso em que a gente está em dois intervalos diferentes, né? T e U estão em intervalos diferentes. Então, a diferença de x epsilon em T e em U vai ser nada mais do que a diferença de quem está no intervalo que tem alguma coisa e no intervalo que não, que é apenas uma constante x0. E aí a gente chega também à conclusão que isso daqui é menor ou igual do que m vezes t menos t0. Então, sem nenhuma dificuldade aqui para esse lema. Um detalhe, então, né, que a nossa função ela é contínua nesse intervalo de t0 menos delta, t0 mais alfa 1, isso fica como exercício.
No entanto, se α1 é igual a alfa, né, que a gente estava dizendo que a gente não tinha chegado até, de fato, o fim do intervalo. Se a gente chegou, de fato, até o fim do intervalo, então acabou a prova. Então a gente não tem nada a fazer. Agora, se a gente escreve essa seguinte definição, né? Então, x epsilon para um alfa1, se a gente escreve então um alfa2, na verdade, definindo ele como um mínimo de alfa e 2 epsilon, ou seja, a gente está indo um pouquinho além, a gente consegue definir uma nova função baseada como a gente estava definindo anteriormente, sem nenhuma diferença, mas agora nesse intervalo a partir do fim do nosso intervalo primeiro, que é t0 mais alfa1, até esse t0 mais alfa2. Então a gente tem uma nova definição e aí a gente vai ter uma cola entre as duas soluções, né? Um pedaço de t0 menos delta até t0 mais alfa1 e depois de t0 mais alfa1 até t0 mais alfa2. Mesma coisa a gente pode fazer. Se o alfa2 ele não for de fato o alfa, a gente define um alfa3 que vai ser o menor entre alfa e 3 epsilon e definir de novo a nossa solução agora também até o t0 mais alfa3. E a gente pode fazer isso em n passos, de modo que esse n é um número finito, basta que a gente tome n menor do que alfa sobre epsilon mais 1. Então a gente vai ter uma sequência aí de funções que a gente vai colar todas elas em t0 mais alfa j, e aí a gente tem então uma solução x epsilon definida de t0 menos delta até t0 mais alfa em Rn. Um caminho que é contínuo, que satisfaz aquela nossa equação, né? Ele é definido da seguinte forma e, portanto, ele vai satisfazer, na verdade, as duas desigualdades que a gente quer que ele satisfaça. Então, agora, antes da gente enunciar o teorema de Cauchy-Peano, o teorema final dessa apresentação, eu vou enunciar o teorema de Ascoli, uma versão simplificada de um teorema mais complicado, que é o teorema de Arzelà-Ascoli. E aí, esse teorema ele versa sobre uma sequência e sobre a existência de uma subsequência uniformemente convergente nessa sequência, dadas algumas condições. Então, dada essa sequência xn de caminhos contínuos, a gente supõe que existem duas constantes, m e k, para quê? Porque essas sequências, elas, em cada um dos pontos dessa sequência, cada um dos caminhos dessa sequência, eles vão ser tais que, se a gente pegar dois tempos, né, desse caminho, eles são limitados por uma constante k vezes s menos t, então essa é uma das hipóteses, e cada um desses elementos da sequência, eles são limitados por m em todo tempo t. Então, nesse caso, a gente tem uma subsequência, né, dessa sequência xn, que vai ser de Cauchy nesse espaço caminhos contínuos de AB em Rn. Logo, essa subsequência ela é uniformemente convergente para um certo caminho x de AB em Rn. Então, a gente tem aqui a existência de uma subsequência convergente. Esse teorema, então, vai demonstrar o teorema de Cauchy-Peano, em que, se a gente tem uma aplicação contínua num aberto, em um ponto T0, X0 nesse aberto U, e A e B tais que o retângulo AB, que é IA vezes BB, esteja contido em U, a gente vai ter uma solução, não necessariamente a única solução, do nosso problema de valor inicial x' igual a f de tx e x de t0 igual a x0, definida nesse intervalo fechado t0 menos alfa, t0 mais alfa, em que alfa é definido como anteriormente, e m é uma classe superior da nossa função f nesse retângulo compacto. Então aqui a gente vai provar a existência de uma solução, não a unicidade dessa solução. Então esse teorema, ele faz uso do teorema de Arzelà-Ascoli, na versão simplificada do teorema de Ascoli, para que a gente garanta que a nossa sequência lá vai convergir. Vamos ver qual é a sequência. Então vamos fixar delta maior do que zero e para cada n natural vamos tomar o caminho xn igual a x de epsilon n, onde epsilon n aqui é dado por 1 sobre n, né, dado pelo o lema anterior. Então, nas condições do lema anterior, a nossa sequência xn de caminhos contínuos de i delta em R de AB, ela satisfaz as duas hipóteses, né, do teorema de Ascoli. Por quê? Aí a gente tem duas desigualdades do lema anterior, que são, na verdade, as desigualdades necessárias para que a gente possa aplicar o teorema de Ascoli.
Então, a gente tem a existência de um caminho contínuo, né, baseado que a gente tem o teorema de Ascoli, um caminho contínuo que é o limite uniforme de uma subsequência, talvez, dessa sequência xn, certo? Então, já que xn converge uniformemente para x e f é uniformemente contínua no compacto RAB, então, dadas essas duas informações, a gente tem que a seguinte sequência, a seguinte expressão, f de s, xn de s menos 1 sobre n, vai convergir para f de s, x de s em todo um intervalo t0 mais alfa. Né? Fixando um t entre t0 e t0 mais alfa, a gente pode passar o limite em n, né, dos lados de uma equação diferencial, da nossa equação diferencial, que escrita na forma integral é xn igual a x0 mais integral de t0 a t de f de s xn de s menos 1 sobre n. Aqui a gente tem então que xn é um ponto fixo dessa equação, mas passando o limite para n indo para infinito, a gente obtém uma solução para o nosso problema diferencial, x igual a x0 mais integral de t0 a t de f de s x de s. Isso a gente tem então, de novo, uma solução do nosso problema, x' igual a f de x, f de tx e x de t0 igual a x0. Basta que a gente consiga passar esse limite, né, n indo para infinito, na nossa equação, né, a nossa equação para cada um dos elementos da nossa sequência que vem dessa convergência uniformemente de xn para x, e que f também é uma função uniformemente contínua no compacto. Todas essas coisas se amarram e, na verdade, a gente precisa ainda, né, de alguns lemas que dizem que essa convergência, se a gente tem uma função uniformemente contínua e se a gente tem que xn converge uniformemente para x, então f de x, né, a composição da nossa função uniformemente contínua com essa sequência que converge uniformemente, a gente pode passar esse limite, então, n indo para infinito, para obter a nossa solução. Com isso, a gente demonstra o teorema de Cauchy-Peano, em que a gente basta uma aplicação contínua para dizer que o nosso problema tem uma solução. Ela é única? Não necessariamente. Então é isso, ficamos por aqui. Essa foi uma apresentação bastante densa, com várias demonstrações de teoremas através do método de aproximação sucessiva, mas que garantem existência e unicidade, e às vezes só a existência, de soluções para alguns problemas, pelo menos abstratamente. Então aqui a gente consegue afirmar com bastante segurança de que os nossos problemas, dados algumas hipóteses, vão ter alguma solução. E se tiverem mais algumas hipóteses, elas vão ser únicas. Nos vemos na próxima apresentação. Até mais.